Vivemos em uma época onde nós preferimos permanecer na nossa zona de conforto e nesta mesma zona de conforto não queremos de maneira nenhuma sermos incomodados e damos preferência sempre a mensagens que venham a massagear o nosso ego e sejam mensagens motivacionais e algumas preferências acerca de ouvir mensagens que são inclinadas à teologia da prosperidade e muitos são incentivados à prática do determinismo e da confissão positiva e esquecemos de que, na verdade, se a palavra de Deus não nos afastar de uma vida pecaminosa, ela não foi a genuína palavra de Deus. A palavra genuína e necessária nos dias em que estamos vivendo é aquela palavra que nos confronta, que nos faz repensar, que nos convida a refletir. É aquela palavra que nos impulsiona a rever os nossos conceitos e entender que nós não somos dono da razão e que a maior virtude daquele que, principalmente daqueles que exercem a função de liderança, é saber ouvir, é saber entender que a visão do seu irmão, do seu próximo, do seu amigo pode estar muito mais aberta e pode ser uma visão muito mais ampla do que a minha, do que a sua. Na verdade, a palavra ela é mais viva e eficaz do que qualquer coisa na face dessa terra. Ela é poderosa para mudar, transformar, libertar a vida do ser humano. Quando eu falo da palavra, eu aponto para uma palavra cristocêntrica, onde Jesus está no centro, onde nós falamos da libertação, da transformação de vida, do sacrifício de Cristo em prol da salvação da humanidade. E nem sempre uma palavra de bênção, de vitória, é uma palavra que vai mudar a nossa vida, ou que vai nos manter firmes na presença de Deus. Jesus, certa feita, estava pregando e o texto diz que Jesus fala para eles que aqueles que não comerem a sua carne e não beberem o seu sangue não teriam parte com ele e nem entrariam no reino dos céus. Interessante que quando lemos de maneira literal, aquele que não comer a minha carne, podemos até cometer o erro de entender que se está falando acerca de algum tipo de canibalismo, ou quando lemos a Bíblia dizendo que aquele que não beber do meu sangue, podemos até entender algum tipo de magia ou de ocultismo ou de algum tipo de sacrifício feito através do derramamento do sangue de algum ser humano. Mas na verdade Jesus estava apontando para o seu sacrifício na cruz do Calvário. Essa é a verdade de Deus escrita para nós. E alguns daqueles que ouviam a Cristo acharam que a mensagem estava dura, estava pesada, Mas quando Isaías chegou diante do leito de enfermidade do rei Ezequias, Isaías disse que ele colocasse a casa dele em ordem, porque senão ele iria morrer. Então a mensagem não foi para massagear o ego do rei Ezequias, mas sim para fazer ele se consertar, porque Deus iria levar ele. Se aquela mensagem fosse transmitida para você, qual seria a sua reação? Como você
reagiria diante de uma profecia tão dura como aquela que Isaías entregou para o rei Ezequias? Você reagiria orando, virando para a parede, se humilhando? Ou você meteria o dedo na cara do profeta e tentaria passar um sermão para ele, né? E de repente, quando Jesus observa aquelas pessoas abandonando, virando as costas para ele, Jesus olha para os discípulos e pergunta: e vós, não querei? Vocês também não vão virar as costas e me abandonar? E Pedro abre a boca e pronuncia a frase que às vezes, por nós não prestarmos atenção, pronunciamos essa frase errada. Como pronunciamos, irmão bispo? Nós pronunciamos assim: para onde iremos nós, se só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna? E na verdade está errado, está errado, está errado. Pedro não disse para onde iremos nós. E o que foi que Pedro disse? Porque se Pedro falasse para onde iremos nós, Pedro estava falando acerca de localidade. Pedro estava falando acerca de lugar. Para que cidade? Para que bairro? Para que lugar? Para que igreja? Para que congregação? Para que país? Para que local iremos nós? Para onde iremos nós? E Pedro não disse nada disso. Então o que Pedro disse está escrito aqui. Vamos ler o que Pedro disse. João, capítulo 6. Vamos ler o versículo 33. Diz assim o 33. Vamos lá? João 6, 68, perdão. João 6, 68. Diz assim o 68. Vamos lá? Glória a Deus. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem? Quem? E não para onde? Pedro perguntou: para quem iremos nós? Pedro não perguntou para onde, local, mas para quem? Pessoa, mestre, ensinador, Deus, Messias, Cristo, Jesus. Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Para outra pessoa ouvir, quem nós vamos ouvir? Será que algum outro rabino ou um outro mestre tem uma palavra dessa de vida eterna? Para quem é a outra pessoa que nós vamos ouvir? A não ser o Senhor, que nós temos entendido, ouvido e crido, acreditado que tu és o Cristo, o Messias, o ungido, o Salvador, Filho de Deus. É isso que o texto sagrado traz para nós. Que Deus esclareça muito mais forte ao teu coração e ao teu entendimento.